Olá, eu vou ler e comentar hoje o artigo de título Produção de juvenis de camarão em viveiros ácidos sulfatados, de autoria de Samud, Mustafa, Hanad e Taher. Os dois primeiros pesquisadores são da Universidade de New South Wales, Sydney, Austrália. Certo? Esse artigo foi publicado na GAA em 2003. Vamos dar uma olhada no sumário deste trabalho. Após a introdução, falar sobre um sistema alternativo para a produção de juvenis de camarão em viveiros ácidos sulfatados, abordando preparação do viveiro, produção de juvenis de camarão, a produção do milkfish, que é o Chanus, e a produção de gracilária. Em seguida, conclusões e considerações finais. Vamos para a introdução deste artigo. Os solos costeiros são naturalmente ricos em enxofre, que, na forma reduzida, se apresenta como íon sulfeto S-2. No solo, o íon sulfeto se liga ao ferro mais 2 e forma sulfeto ferroso, FeS. Em seguida, o sulfeto ferroso incorpora mais o enxofre e se transforma em disulfeto ferroso, FeS2, que é a pirita de ferro. Logo, os solos costeiros são ricos em pirita de ferro, são solos piríticos, solos ricos em piritas de ferro ou solos piríticos. Esse é o grande problema agora, ó. A oxidação da pirita de ferro, isto é, a reação da pirita de ferro com o O2, produz ácido sulfúrico, tá? Nós temos aqui um slide com algumas reações químicas. Vejam ali a primeira. A gente tem FeS2, disulfeto ferroso, pirita de ferro, reagindo com o oxigênio, na presença de água, tá? Havendo a formação do sulfato ferroso, FeSO4, e também do H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Como nós sabemos, o H2SO4 é um ácido forte, tá? Que, como vocês podem ver aí na segunda reação, vai liberar íons H+ para o meio, fazendo com que o pH do meio caia bastante, tá? A pirita de ferro sofre oxidação quando o solo é exposto à atmosfera, como quando se escava o solo e se expõe o subsolo ao ar, né? Subsolo, as camadas internas ricas em pirita, e no momento que você movimenta o solo, por exemplo, quando vai construir o viveiro, durante a construção de viveiro, toda essa pirita vai entrar em contato com a atmosfera, vai haver a reação de sulfeto ferroso, que é a pirita, com o oxigênio. O solo pirítico, quando submerso, tende a se tornar anaeróbio, certo? Nessa condição, não haverá oxidação da pirita de ferro. Então, o fato de ter uma camada de água, uma coluna d'água sobre o solo, acaba sendo positivo porque vai impedir o intercâmbio, né, do solo com a atmosfera, já que, afinal de contas, o solo está submerso. A tendência é que a água de fundo torne-se anaeróbia e, com isso, não ocorra a oxidação da pirita. Entretanto, a entrada de O2 na água de fundo, a partir do acionador e a partir do acionamento dos aeradores mecânicos, levará à oxidação da pirita de ferro e à liberação de ácido sulfúrico para o meio. Entretanto, como a gente está falando aqui de viveiros de aquicultura, se você tiver aeração mecânica, né, o trabalho dos aeradores
vai fazer a circulação da água, circulação total, afinal são ecossistemas aquáticos rasos. Os aeradores vão incorporar oxigênio ao meio aquático, de tal forma que essa água de fundo vai ficar oxigenada e aí acontecerá a problemática oxidação da pirita de ferro com a formação do ácido sulfúrico. Com a liberação do H2SO4, o pH do solo despenca para valores abaixo de 4, tornando o meio impróprio para a vida em geral. Por isso, não se recomenda a construção de viveiros de aquicultura em solos piríticos. São solos muito difíceis e caros de se manejar por causa da liberação de ácido sulfúrico da acidez extrema. Entretanto, o que fazer se os viveiros já tiverem sido construídos? Então, a fazenda já está instalada numa área de solo pirítico. O que fazer? Os programas usuais de calagem do solo e da água são insuficientes para neutralizar a acidez extrema dos solos piríticos. Então, as tabelas, as recomendações gerais, usuais, de calagem de solo e de água para viveiros de aquicultura, elas não atendem, elas não conseguem neutralizar essa acidez tão forte causada pelo ácido sulfúrico. A neutralização da acidez de solos piríticos com calcário agrícola ou cal hidratada seria economicamente inviável. As quantidades de calcário e de cal, principalmente calcário, necessárias para você levar o pH do solo próximo do neutro, manter aí uma boa alcalinidade, o pH ajustado da água, as quantidades seriam muito grandes. Tão grandes que seria uma prática economicamente inviável, tá? Com a acidificação do solo, né, pela liberação do H2SO4, os metais do solo se solubilizam, dentre eles o alumínio e o ferro também, tá? Na água, os íons alumínio e ferro sofrem hidrólise, isto é, reagem com a molécula de água, liberando H+ para o meio. Como a gente pode ver nessa terceira reação desse slide, tá? A gente tem ali o caso do alumínio, mas que também acontece com o ferro. Só que o efeito acidificante do alumínio é mais forte. O alumínio reagindo com 3 moléculas de água, formando AlOH3, que é o hidróxido de alumínio, e havendo a liberação de 3 íons H+, tá? Portanto, a liberação desses metais para a água, alumínio e ferro, vão aumentar, né, a queda, acentuar a queda do pH da água. A acidez causada pelo ferro e alumínio é denominada de acidez mineral, tá? Acidez mineral. Os viveiros ácidos sulfatados, isto é, aqueles que foram construídos em solos piríticos, são difíceis e caros de manejar, certo? A acidez mineral, quando não controlada, causa mortalidades em massa de vida aquática, aparecimento de doenças e baixas taxas de crescimento animal. Além disso, as águas ácidas são pouco produtivas porque não possuem fosfatos suficientes para sustentar o crescimento do fitoplâncton. Os elementos metálicos que se desprendem do solo ácido para a água se ligam aos fosfatos, tornando-os indisponíveis às microalgas. Tá? Você tem águas pouco produtivas. Consequentemente, a produtividade aquícola, né, ela vai ser prejudicada. A aplicação de produtos para calagem em águas contaminadas com ferro e alumínio pode causar a morte dos animais aquáticos pela precipitação de hidróxidos metálicos
óxidos metálicos sobre as brânquias dos animais, impedindo a respiração, tá? Então, não é simplesmente uma questão econômica, você tem aí dificuldades técnicas enormes, né? Aplica cal, principalmente, ou o calcário, vai levar aí a precipitação desses óxidos e hidróxidos metálicos que vão afetar, né, estressar e até matar os animais aquáticos no momento em que esses compostos se depositarem sobre as brânquias. Em todo o mundo, muitas fazendas de camarão foram construídas e instaladas em áreas costeiras com ocorrência de solos piríticos, tá? Para diminuir e manejar a acidez do solo, é possível fazer essa diminuição e manejo de acidez de solo em viveiros que tenham acidez de fraca a moderada, mas isso é problemático e muito caro nos viveiros fortemente ácidos, certo? Então, em solos não piríticos, pode-se trabalhar com a calagem, que é o manejo mais recomendado, né? Objetivo para controle de acidez. Entretanto, nesses solos piríticos com acidez mineral extrema, esses manejos usuais, a calagem é ineficiente, tá? Os recorrentes fracassos obrigam os cassinicultores a abandonar seus viveiros e a encerrar as atividades da fazenda. Os riscos econômicos se tornam ainda maiores em sistemas de monocultivo de camarão, que são os mais comuns, os mais frequentemente praticados. É muito difícil manejar, é caro, né? O produtor ele resiste, ele persiste por algum tempo, só que chega um momento em que você tem consecutivas quebras, né, de safra, digamos assim, que vão levar ao inevitável fechamento da fazenda. Os autores do trabalho propõem a substituição do monocultivo do camarão, quando criado em viveiros com solos piríticos, ácidos sulfatados, pelo policultivo do camarão com outras espécies aquáticas, como forma de diminuir os riscos econômicos associados aos problemas de retardo do crescimento, doenças e mortalidades. O policultivo distribui o risco entre as diferentes produções aquícolas, melhorando com isso os resultados econômicos da fazenda. O policultivo pode ser feito com as diferentes espécies em viveiros separados ou todas em um mesmo viveiro, como é o policultivo convencional, tá? Esta foi a introdução do trabalho. Vamos para o segundo tópico, né? Produção de juvenis de camarão em viveiros ácidos sulfatados, sistema alternativo. Vamos ver. Esse trabalho ele foi financiado pelo Centro Australiano para Pesquisa Internacional em Agricultura, que tem essa logomarca que vocês estão vendo no slide, certo? Se trabalhou com o seguinte policultivo: a PLs de camarão marinho, Vanamei, o milkfish e a macroalga Gracilaria verrucosa. Como vocês podem ver aqui nessa imagem, tá? A gente tem aí as três espécies desse policultivo. Tem ali um becker, né, com peles de camarão, tá? Abaixo a gente tem o milkfish. Quem é o milkfish? O milkfish, ele é o Chanus, é nome científico. É um peixe marinho de águas tropicais. Ele é encontrado naturalmente nos oceanos Índico e Pacífico, em profundidades de 1 a 30 metros, tá?
Então ele fica em águas mais rasas. Pode também ser observado em estuários e até em rios. Portanto, é bastante eurialino, né? E o milkfish é um importante alimento das populações dos países do Sudeste Asiático. A aquicultura do milkfish em países como Filipinas e Indonésia é milenar, certo? Então é um peixe apreciado e bastante consumido lá no Sudeste Asiático, tá? Indonésia, Filipinas, Tailândia, Malásia, todos aqueles países aí, lá, tá? E do lado esquerdo a gente tem a gracilária, tá? No caso, a gracilária verrucosa é uma macroalga vermelha, como pode ser visto, utilizada como alimento nesses países do Sudeste Asiático e para a produção industrial do agar, né, que tem uma série de utilizações industriais, farmacêutica, cosmética, produção de alimentos também. Então, esse foi o policultivo realizado. Vanamei, sendo PLs, alevinos de milkfish, chanos e a gracilária verrucosa, essa macroalga, tá? Os viveiros de camarão utilizados foram viveiros que estavam abandonados por conta de repetidas quebras de safra, tá? Causada por forte acidez, com valores de pH abaixo de 3, tá? Solos piríticos, né? Ácidos sulfatados, e elevadas concentrações de alumínio e ferro na água. Então vejam, pessoal, o problema desses solos ácidos sulfatados não é simplesmente o pH, que já é um problema bastante sério. Você vai ter nessa condição de extrema acidez concentrações muito altas de alumínio e ferro na água, que vão causar toxicidade aos animais, tá? Tentativas de remediar o solo em monocultivo, em viveiros de monocultivo de camarão, utilizando a cal, aplicações de cal, né? A calagem com a cal, e o aumento na taxa de renovação de troca de água, falharam, essas tentativas falharam, porque levou a grande precipitação de ferro no fundo do viveiro, tá? Exatamente onde estão os camarões, né? Então você tinha aquela, entre aspas, chuva, aquela precipitação de óxido, hidróxido de ferro sobre os camarões. Você tinha efeitos tóxicos do alumínio sobre os camarões, também ia levar a precipitação de alumínio. Tá? Dificuldade para manter blooms algais benéficos, porque com essas calagens mais pesadas, você remove fosfato da água. O fosfato ele é transportado junto com os compostos metálicos em precipitação e com o carbonato de cálcio também. E os custos de manutenção, né? Ficar realizando essa calagem pesada e essa movimentação, essa troca de água elevada, tem um custo de manutenção muito alto. Então, não conseguiram, né, manejar essas dificuldades de acidez, concentrações altas de alumínio e ferro, de tal forma que acabaram abandonando esses viveiros. Daí surgiu a ideia de um sistema alternativo de produção, tá? Porque o custo é menor, de custo menor, e a ideia do policultivo para retirar a dependência, né, da produção de uma única espécie. Então vai distribuir o risco, no caso aí, entre 3 espécies, né? Digamos que você tenha problema. Porque os viveiros continuam sendo problemáticos, né? São os mesmos viveiros que foram abandonados. Digamos que você tenha problema em uma das espécies, você ainda tem 2 para comercializar. Então diminui os riscos, né? A chance de sucesso econômico aumenta, tá?
Para tornar um sistema mais seguro, de menor risco, se decidiu trabalhar com a fase berçária do camarão, tá? Em um período de apenas 21 dias, ou seja, 3 semanas. A probabilidade de eventos tóxicos associados com o fluxo de ácido de metais tóxicos, a probabilidade é baixa durante esses 21 dias, quando comparado a um ciclo de 3 meses no monocultivo do camarão. Essa talvez seja a estratégia mais fácil de justificar, né, esse sistema alternativo. Você reduz aí, no lugar de você produzir o camarão já para consumo humano, né, demorando aí um ciclo de pelo menos 3 meses de produção, você começa a trabalhar não mais com o camarão para consumo humano, você se torna um produtor de juvenil de camarão, trabalha com a fase berçária, porque ao invés de trabalhar com 3 meses, você vai em ciclos de 3 meses, você vai trabalhar em ciclos de 3 semanas. Né? Claro que os riscos vão diminuir muito, porque antes que os problemas surjam, você já vai ter feito, por exemplo, a despesca dos animais. Tá? O sistema também utilizou APAs, né? APAs são aquelas gaiolas retangulares ou quadradas feitas de rede, são instaladas dentro do viveiro para retenção ou contenção dos animais, tem uma série de finalidades, essas APAs. Tá? Eles utilizaram essas APAs para estocar as PLs de camarão, e essas APAs trazem uma série de benefícios. Um deles, as APAs impedem que os animais movimentem os sedimentos, né, e liberem ácido sulfúrico para a água. Quanto maior a liberação de movimentação, quanto maior a movimentação de sedimento, maior será a liberação de ácido sulfúrico. Você tem ali uma APA, né, em que o fundo é uma tela, né, os animais não vão conseguir fazer essa movimentação dos sedimentos, não vão conseguir trazer distúrbios, né, para a integridade física dos sedimentos. As paredes da APA, além disso, outro benefício, vão reter parte do hidróxido e óxido de ferro, assim como do hidróxido de alumínio presentes na água, diminuindo com isso o estresse animal. Então aí a APA, né, a rede da APA, acaba funcionando como um filtro mecânico. Né? Você tem aí águas problemáticas relacionadas a metais, né, a compostos metálicos, que se depositarem nas brânquias dos animais, vão prejudicar a respiração. Como são animais uma fase muito inicial, vai levar a óbito. Então, a parede dessa APA vai filtrar, vai reter, né, parte pelo menos, desses compostos metálicos, fazendo com que o estresse animal diminua, tá? Vamos logo dar uma olhada aqui nesse próximo slide. O que é que nós temos aqui? A gente tem aqui uma imagem, tá? Lá do local do teste. Isso, pessoal, aconteceu na Indonésia, tá? Aí uma fazenda que estava abandonada, os viveiros estavam abandonados, a fazenda estava fechada, porque simplesmente não se conseguia manejar esse viveiro por conta da acidez extrema e dos problemas com o ferro e com o alumínio. O que é que nós temos aí? Temos vários APAs, né? vários APAs, as dimensões 5 por 3 por 1 metro, tá? Portanto, 15 metros quadrados, né? 15 metros quadrados. Em cada um desses APAs aí se estocou com até 15.000 PLs 11 de camarão Vanamei, até 15.000 PLs 11. Do lado de fora das APAs,
foi feita a estocagem do Milkfish, do Chanus, 2.000 alevinos por hectare, e também foi feita a estocagem da Gracilaria, tá? 800 quilos de peso vivo por hectare. Então, verdadeiramente, temos aí, né, um policultivo. 3 espécies, né? A gente tem o camarão dentro da APA, do lado de fora o milkfish, o peixe, e a macroalga gracilaria. Então temos aí um policultivo, certo? Pode ser feito dessa forma, as 3 espécies juntas no mesmo viveiro, ou em viveiros separados. Você teria um viveiro com o camarão, um segundo viveiro com o milkfish e um terceiro viveiro com a gracilaria. É um policultivo, na verdade, não é bem um policultivo, né? Você tem vários monocultivos numa mesma fazenda, só que qual é a diferença? No lugar de você ter 3 viveiros apenas com camarão, você tem 3 viveiros com espécies diferentes: camarão, peixe e uma macroalga, tá? Então, vamos ver aqui. Adicionalmente, os produtores, eles também conseguiam realocar os APAs para viveiros com melhor qualidade de água, se o viveiro inicial, né, que foi utilizado inicialmente, ele começou a apresentar problemas. Então, a APA tem vários benefícios, né? O manejo fica muito facilitado. Um desses benefícios é você, em caso de necessidade, rapidamente consegue fazer a transferência dos animais para um outro espaço, no caso aí para um outro viveiro. Você observa que aquele que você está trabalhando, mesmo que você faça lá a troca de água, você aplique a cal, a qualidade da água está caindo muito rápido. Você pode fazer essa transferência dessa APA para um outro viveiro que tenha uma condição melhor, tá? A demanda por juvenis de camarão para estocagem em outros viveiros na região foi também um fator na seleção desse sistema de produção. Vocês sabem, né? Existem muitas larviculturas no mundo, como também no Brasil, existem muitas larviculturas de camarão marinho, só que a larvicultura fornece a PL, né? Não fornece o juvenil. A PL é um animalzinho extremamente frágil, né? E de tal forma que o grande interesse do produtor seria já ter um fornecedor, por exemplo, dos juvenis. Por isso é um nicho de mercado bastante interessante, né? Você tem aí as larviculturas, você tem aí as fazendas de criação do juvenil, visando a produção do camarão para o consumo humano, e você tem aí esse nicho de mercado da fase berçário, né? É muito comum o produtor do camarão para abate, né, ele também fazer o berçário. É o padrão mais comum, pelo menos aqui no Brasil. Mas poderia se ter um outro modelo de produção. Você ter fazendeiros, né, especializados na produção do juvenil, que se tornariam fornecedores de outras fazendas, né, que continuariam a criação desse animal até o abate lá com 15, 20 gramas, por exemplo. Tá certo? A segunda espécie utilizada foi o milkfish, já falamos. Esse peixe, o Chanus, tem uma grande tolerância a condições degradadas, mais do que o camarão. Então, é uma espécie rústica, é um organismo aquático, né? Um peixe marinho rústico. Ele consegue tolerar, claro, né, até certos limites, uma condição de água e de solo mais comprometida, né, mais degradada. Então tem tudo a ver a escolha, né, dessa espécie para fazer o policultivo com camarão, no caso aí em condições tão difíceis
como a criação desses viveiros ácidos sulfatados. No nosso caso, aqui no Brasil, a gente poderia pensar no policultivo do camarão com a tilápia, né? Que é uma espécie eurelina. Você consegue trabalhar tranquilamente em salinidades moderadas com ambas as espécies, com o vanamei e com a tilápia. Moderada, que eu digo, salinidade de 6, 8, 10. A tilápia vai bem desde que se faça aclimatação no início, né? E também é uma espécie bastante rústica. Não sei se tanto quanto ou até mais do que o milkfish, mas de tal forma, se você tem uma condição adversa como essa, né, solos piríticos, a tilápia é uma boa escolha, né, em substituição ao milkfish, porque não é nossa realidade, né, Chanos. A gente está aqui no Oceano Atlântico, né, o milkfish ocorre nas águas do Pacífico e Índico, do outro lado, né, do mundo. Mas a gente pode pensar aqui na utilização da tilápia, certo? Embora suscetível aos efeitos tóxicos da acidez, a adição de cal e o aumento na taxa de renovação de água mantiveram as condições dentro dos limites tolerados para essa espécie, tá? Então, o policultivo ele é interessante. A estratégia de trabalhar na fase berçário, que é bem mais curta, é muito interessante, mas tudo isso não eliminou a necessidade de manejar o tanque quanto à aplicação da cal e a troca de água para você manter condições minimamente aceitáveis de qualidade de água e de solo. A terceira espécie escolhida, né, foi a macroalga vermelha, como nós já estávamos falando, a Gracilaria verrucosa, que tem uma grande tolerância por acidez, tem uma tolerância elevada por acidez e a capacidade de reduzir os efeitos tóxicos de metais na água, presentes na água do viveiro, tá? A gracilária, ela prefere, ela vai bem, tá? Ela tolera bem águas ácidas, então é uma escolha perfeita para essa situação, porque é a realidade desses viveiros que foram abandonados lá na Indonésia, tá? A gracilária. E além disso, vai filtrar a água, vai remover ferro, tá? Que vai ser um nutriente para essa gracilária e vai funcionar também como um filtro mecânico, afinal de contas, as folhas, né, da gracilária vão reter uma quantidade considerável de material metálico da água, tá certo? O que é que acontece? O milkfish, ele não era alimentado com ração balanceada, não recebia alimento artificial, ele iria se alimentar de epífitas que cresciam naturalmente sobre a gracilária, tá? E que tinha como consequência melhorar o valor de mercado da gracilária. O milkfish se alimentava com o que ele encontrava ali de alimento natural, então ele não se alimentava da gracilária, ele se alimentava dessas epífitas, né? Que são algas menores que vão crescer sobre a folha da gracilária, certo? E acabava então dessa forma fazendo a limpeza aí da gracilária, fazendo com que o valor de mercado, o valor econômico da gracilária aumentasse, tá? Aumentasse. Pessoal, essa foi a parte 2, né? A parte 2, produção de juvenis em viveiros ácidos sulfatados, sistema alternativo. Vamos agora detalhar como funcionou esse sistema alternativo. Só que nós já estamos aí com mais de 30 minutos, vamos dar uma paradinha. A gente retorna na segunda parte desse artigo. Até já, pessoal.